Sabe o que faz uma empresa funcionar de verdade? Por trás de tudo tem um motor quase secreto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos abrir o capô e olhar de perto essas peças, os chamados processos organizacionais. A gente vai descobrir como eles movem tudo, não importa se é uma lojinha de bairro ou uma multinacional gigante. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, né? Pensa bem, o dia a dia de qualquer empresa é uma loucura. É um monte de informação, de tarefa, de gente para todo lado. Um verdadeiro caos. E aí, como é que você pega essa bagunça toda e transforma em algo que não só funciona, mas dá lucro? A chave para isso está em entender o fluxo das coisas. Ok, então vamos imaginar uma situação. Uma que muita gente conhece bem. Fim de mês no setor de contabilidade. A pressão tá lá em cima para fechar as contas, aquela correria. É um cenário de estresse clássico, né? Mas é o ponto de partida perfeito para a gente entender o problema de verdade. E aí a gente chega no nosso primeiro ponto, o desafio do contador. E olha, o subtítulo já entrega o jogo. Afogando em dados. A questão aqui não é só fazer conta, sabe? É literalmente sobreviver a uma avalanche de informação que vem de tudo quanto é lado da empresa. Imagina só a cena. O pessoal de compras manda um monte de fatura. Quase ao mesmo tempo, o time comercial manda os recibos de venda. Aí vem o RH com todos os dados da folha de pagamento. E para completar, o financeiro joga lá os registros de pagamento. É um verdadeiro tsunami de papel e dado. E alguém, no meio disso tudo, tem que fazer um relatório que faça sentido. Beleza. E como é que se organiza esse caos todo? A resposta não é trabalhar mais, de jeito nenhum. É trabalhar de um jeito mais esperto. E é aqui que entra o conceito principal que vai colocar ordem na casa, a ideia de processo. Mas afinal, o que é um processo? A definição é bem direta. É basicamente um conjunto de tarefas, uma depois da outra, feitas para alcançar um objetivo. Pensa nisso como se fosse a coluna vertebral de qualquer atividade organizada. Se não tiver isso, a coisa toda simplesmente desaba. O melhor jeito de entender é pensar numa receita de bolo. Sério, cada passo é super importante. A ordem faz toda a diferença e o objetivo é que o bolo saia sempre igual, sempre gostoso, não importa quem esteja na cozinha. Agora, se não tem receita, cada um faz de um jeito e o resultado, bom, vira uma caixinha de surpresas e nem sempre das boas. Ok, então a gente já entendeu o que é um processo. Agora vamos ampliar um pouco a visão. Uma empresa não é só um monte de processo solto um para cada lado. Na verdade, ela parece mais com um organismo vivo, sabe? Cada parte tem que conversar, tem que trabalhar junto para a coisa toda funcionar e crescer. E olha só os principais órgãos desse corpo empresarial. O compras, que garante que tudo que é preciso chegue. Vendas, que é o contato direto com o cliente. O financeiro, que é tipo o coração, bombeando dinheiro para tudo funcionar. E o RH, claro, cuidando das pessoas, que são as células de tudo isso. Cada um tem sua função, mas está tudo conectado. E no meio disso tudo, quem é o cérebro que organiza as informações que vêm de todos esses órgãos? A contabilidade. É ela. É para lá que vão todos os sinais do corpo da empresa. Ela junta as peças e responde a pergunta mais importante de todas. A empresa está saudável? Está dando lucro ou prejuízo? Certo, a gente já viu que a empresa é um sistema complexo. Mas como é que a gente consegue ver por onde a informação corre? Como se fossem as veias e artérias, sabe? A gente precisa de um mapa. E essa ferramenta existe. É o fluxograma. Ele é basicamente a planta baixa de como as coisas funcionam. E por que se dá o trabalho de fazer esse mapa? Simples. Porque ele pega um sistema super complexo e transforma num desenho fácil de entender. Com o fluxograma na mão, a gente enxerga na hora onde é que a coisa emperra, onde os erros costumam aparecer e, melhor ainda, como dá para arrumar a bagunça de um jeito que todo mundo entenda. E como todo mapa, o fluxograma tem uma legenda, e é super simples, olha só. A forma oval é o início e o fim do processo. O retângulo é uma ação, uma tarefa que precisa ser feita. O losango é sempre um ponto de decisão, sim ou não, para cá ou para lá. E por último, o ícone de documento. Com esses 4 símbolos básicos, dá para desenhar praticamente qualquer processo, por mais complicado que pareça. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais claro. O processo da folha de pagamento. Começa lá no RH, que fornece os documentos. O passo seguinte é analisar tudo isso. Depois, o financeiro dá o primeiro ok, uma pré-aprovação. Isso leva para a aprovação final. Só aí, a ordem de pagamento vai para o banco. E para fechar, tudo é impresso e arquivado. Viu? É um caminho lógico, com começo, meio e fim. Bom, depois de todo esse trabalho de mapear, desenhar,
Qual é o resultado final? É aqui que a mágica acontece. A gente sai daquele cenário de caos, daquela sensação de estar se afogando em dados e chega finalmente na clareza. O que a gente ganha é isso, um caminho. Um único caminho claro. E ter esse caminho claro traz um monte de coisa boa. Primeiro, padroniza as tarefas. Todo mundo faz do mesmo jeito. Segundo, organiza os documentos. Chega de ficar caçando informação perdida. Terceiro, fica muito mais fácil achar erros. E o mais importante de tudo, as decisões ficam mais certeiras e os departamentos, em vez de brigarem, começam a trabalhar juntos de verdade. Lembra do nosso amigo contador lá do começo, se afogando em papelada? Pois é, com o fluxo de informação claro e previsível, ele não está mais só apagando incêndio. Agora, ele tem o controle. O trabalho dele muda completamente. Deixa de ser só reação e passa a ser ação, passa a ser estratégia. E, para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. No ambiente de trabalho, seja ele qual for, os processos que existem hoje ajudam a conectar as pessoas, a fazer as coisas fluírem, ou eles mais atrapalham, gerando confusão e retrabalho? É uma pergunta que pode mudar o jogo para qualquer negócio que quer ser mais eficiente.